Essa história parece uma lenda urbana, uma brincadeira de adolescentes. Mas o que aconteceu naquela madrugada de 2012 foi registrado pela polícia de Santana de Parnaíba, São Paulo. E até hoje, ninguém conseguiu explicar o que realmente aconteceu na casa da família Moreira. Em outubro de 2012, a cidade de Santana de Parnaíba era conhecida pela tranquilidade. Condomínios fechados, ruas arborizadas, o tipo de lugar onde os pais deixavam os filhos brincar na rua sem preocupação. Era nesse ambiente que Marina, de 16 anos, morava com os pais em uma casa térrea no condomínio Vila Real. Marina era uma adolescente típica. Estudava no período da manhã, passava as tardes no celular conversando com as amigas e adorava filmes de terror. Os pais, Carlos e Patrícia, trabalhavam em horários normais e confiavam na filha. Era uma família comum, sem histórico de problemas ou eventos estranhos. Na noite de 13 de outubro, Marina havia convidado 3 amigas para dormir em casa. Júlia, Amanda e Letícia chegaram por volta das 19h30, carregando mochilas com roupas e lanches. Era uma sexta-feira comum, e os pais de Marina saíram para jantar com amigos, prometendo voltar apenas na manhã seguinte. As meninas passaram a primeira parte da noite assistindo filmes, comendo pipoca e conversando sobre a escola. Por volta das 22 horas, começaram a falar sobre coisas mais sérias, relacionamentos, medos e, inevitavelmente, histórias sobrenaturais. Foi Júlia quem sugeriu. Ela havia encontrado um vídeo no YouTube sobre como fazer o jogo do copo corretamente. Segundo o vídeo, existiam regras específicas que precisavam ser seguidas para obter respostas reais. Marina inicialmente resistiu. Não acreditava nessas coisas, mas a pressão das amigas e a curiosidade adolescente falaram mais alto. Às 23h47, elas organizaram tudo na mesa da sala de jantar. Um copo de vidro comum, papel branco com as letras do alfabeto escritas em círculo, os números de 0 a 9 e as palavras sim e não nas extremidades. Júlia havia decorado as instruções do vídeo. Todas deveriam colocar apenas a ponta do dedo indicador sobre o copo, fazer uma pergunta clara e aguardar. As primeiras perguntas foram bobagens de adolescente. Quem na escola gostava de quem, se iriam passar no vestibular, coisas assim. O copo se movia lentamente, soletrava respostas vagas. Marina continuava cética, achando que as amigas estavam empurrando o copo de propósito. Por volta da 00h15, Amanda fez uma pergunta diferente. Perguntou se havia alguém na casa além delas 4. O copo parou completamente por alguns segundos, depois se moveu rapidamente para sim. As meninas riram nervosamente. Era obviamente uma brincadeira, mas Letícia, sempre a mais corajosa do grupo, resolveu ir mais fundo. Perguntou quem era essa pessoa. O copo começou a se mover de forma estranha, não seguindo um padrão claro. Soletrou algo que elas não conseguiram entender completamente. Naquele momento, ainda parecia coincidência. Às 0h43, Marina percebeu que a temperatura da sala havia caído consideravelmente. Ela comentou com as amigas que confirmaram a sensação de frio. Júlia sugeriu que parassem por ali, mas Amanda quis fazer mais uma pergunta. Perguntou onde essa pessoa estava na casa. A resposta foi clara: atrás de vocês. Todas se viraram ao mesmo tempo. Não havia ninguém. O corredor que levava aos quartos estava escuro e vazio, mas havia algo diferente. Uma sensação de que alguém realmente estava observando. Marina sentiu um arrepio subir pela espinha. Foi Letícia quem notou primeiro. O copo continuava se movendo, mesmo com todas elas olhando para trás. Quando voltaram a atenção para a mesa, ele soletrava lentamente. Vocês não deveriam ter perguntado. O clima mudou completamente. O que tinha começado como uma brincadeira, agora causava um desconforto real. Marina sugeriu que parassem, mas o copo continuava se movendo sozinho, mesmo sem ninguém tocando nele. Azula e 12 começaram a ouvir sons, pequenos ruídos vindos da cozinha, como se alguém estivesse mexendo nos armários. Marina foi verificar, com as amigas logo atrás. A cozinha estava normal, mas uma das portas do armário estava entreaberta. Marina tinha certeza de que estava fechada antes. Voltaram para a sala, mas agora evitaram a mesa onde o copo permanecia. Sentaram no sofá e tentaram assistir televisão, mas a concentração era impossível. O frio havia se intensificado e havia uma sensação constante de movimento nas sombras do corredor. À 1h34, ouviram passos. Não eram passos normais, eram arrastados, como se alguém estivesse usando chinelos grandes demais. O som vinha do corredor e parecia se aproximar da sala. Todas ficaram em silêncio absoluto, prestando atenção.
Os passos pararam bem na entrada da sala. Amanda sussurrou que deveriam ligar para os pais de Marina, mas Marina tinha medo de parecer ridícula. Era apenas uma brincadeira que tinha saído do controle, pensou. Mas no fundo do coração, sabia que algo estava errado. Foram para o quarto de Marina, trancaram a porta e decidiram esperar até o amanhecer. Tentaram dormir, mas era impossível. Os ruídos continuavam pela casa. Sons de móveis sendo arrastados, portas batendo suavemente e sempre aqueles passos arrastados. Às 1h57, Júlia acordou todas com um sussurro urgente. Havia alguém batendo na porta do quarto. Não eram batidas normais. Eram 3 pancadas, uma pausa. 3 pancadas, uma pausa. O padrão se repetia consistentemente. Marina reuniu coragem e perguntou quem era. As batidas pararam imediatamente. Depois de alguns minutos de silêncio, ela abriu a porta devagar. O corredor estava vazio, mas havia algo no chão. Era uma folha de papel, a mesma que elas haviam usado para o jogo do copo. No papel, escrito com a mesma letra que haviam feito o alfabeto, estava uma mensagem que nenhuma delas havia escrito. Vocês abriram a porta. Às 3 horas, eu volto. Era exatamente 3 horas, quando Marina leu a mensagem. O que aconteceu nos minutos seguintes foi o que levou o caso aos registros policiais. Às 3h04, todos os eletrônicos da casa ligaram simultaneamente. Televisão, aparelho de som, micro-ondas, tudo começou a funcionar ao mesmo tempo, criando um barulho ensurdecedor. As luzes piscavam rapidamente, criando um efeito estroboscópico perturbador. As meninas correram para a sala, tentando desligar tudo manualmente, mas os aparelhos não respondiam aos controles. Foi quando viram que o copo havia se movido. Não estava mais na mesa da sala de jantar. Estava no centro da sala de estar, virado de cabeça para baixo, e em volta dele, formando um círculo perfeito, estavam todas as cadeiras da casa. Ninguém havia movido as cadeiras. Elas lembravam claramente de onde cada uma estava antes de dormir. Mas isso foi só o começo. Às 3h07, as luzes se apagaram completamente. A casa ficou em silêncio absoluto. No escuro total, elas ouviram uma voz. Não era uma voz humana normal. Era distorcida, como se viesse de muito longe, mas ao mesmo tempo parecia estar bem próxima. A voz disse claramente: "Vocês perguntaram, eu respondi. Agora é minha vez de perguntar." Amanda começou a chorar. Letícia estava em pânico. Júlia tentava ligar o celular, mas não tinha sinal. Marina, tremendo, perguntou o que ele queria saber. A resposta veio imediatamente: "Qual de vocês vai ficar?" As luzes voltaram de repente, mas a casa estava diferente. Todos os móveis haviam sido reorganizados. As cadeiras continuavam em círculo ao redor do copo, mas agora havia 4 bonecas sentadas nelas. Bonecas que não existiam na casa antes. Cada boneca tinha características que lembravam uma das meninas. Uma tinha cabelo loiro como Amanda, outra usava óculos como Júlia, uma terceira tinha cabelo cacheado como Letícia, e a quarta tinha uma camiseta vermelha idêntica à que Marina estava usando. Foi nesse momento que Marina teve certeza. Elas precisavam sair dali. Correram para a porta da frente, mas ela não abria. A chave estava na fechadura. Giravam normalmente, mas a porta simplesmente não se movia. Tentaram as janelas, mas todas pareciam seladas. Era como se a casa inteira tivesse sido lacrada. Às 3h23, o telefone fixo tocou. Marina atendeu com mãos trêmulas. Do outro lado da linha, ouviu sua própria voz dizendo: "Vocês não podem sair até eu escolher." Ela desligou imediatamente e tentou ligar para os pais, mas a linha estava muda. O que veio depois foi pior. Uma por uma, as bonecas começaram a desaparecer das cadeiras. Primeiro a que parecia com Amanda, depois a de Júlia, depois a de Letícia. Cada vez que uma boneca sumia, a menina correspondente sentia uma sensação estranha, como se algo estivesse puxando ela para algum lugar. Quando apenas a boneca que parecia com Marina permanecia na cadeira, todas perceberam o que estava acontecendo. Não era uma escolha aleatória, era um processo de eliminação. Às 3h41, Marina sentiu algo diferente. Suas pernas começaram a ficar pesadas, como se estivesse afundando no chão. As amigas tentaram segurá-la, mas era como se uma força invisível estivesse puxando ela para baixo. Foi então que Letícia teve uma ideia desesperada. Correu até a mesa onde tudo havia começado e gritou uma pergunta para o ar: "Como fazemos isso parar?"
A resposta não veio como uma voz. Veio escrita na parede, com letras que pareciam ter sido gravadas na tinta. Quebrem o círculo. Sem entender completamente o que isso significava, as 4 meninas se jogaram sobre as cadeiras, derrubando todas ao mesmo tempo. O copo que estava no centro rolou e se estilhaçou no chão de cerâmica. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Às 3h52, as luzes se estabilizaram. A porta da frente abriu facilmente. Os móveis voltaram às posições originais, como se nada tivesse acontecido. Mas as bonecas permaneceram no chão, como evidência do que havia ocorrido. As meninas não esperaram para investigar. Correram da casa e só pararam na guarita do condomínio, onde o vigia noturno ficou surpreso ao vê-las em estado de desespero às 4 da manhã. Na manhã seguinte, quando os pais de Marina voltaram, encontraram a casa aparentemente normal, exceto pelas 4 bonecas no chão da sala, que ninguém sabia de onde tinham vindo, e pelos cacos do copo quebrado, que Marina disse ter sido um acidente. Marina nunca contou a versão completa para os pais, mas no domingo seguinte, Letícia ligou dizendo que algo estranho estava acontecendo na casa dela também. Ruídos durante a madrugada, sempre no mesmo horário, sempre às 3 da madrugada. Na segunda-feira, Amanda relatou a mesma coisa, depois Júlia. Todas as 4 meninas começaram a experimentar fenômenos similares em suas casas, sempre na madrugada, sempre às 3 da madrugada, e sempre durando exatos 52 minutos, o mesmo tempo que durou o episódio na casa de Marina. Foi quando Marina decidiu procurar ajuda profissional que o caso chegou ao conhecimento das autoridades. O psicólogo que ela consultou achou a história preocupante o suficiente para entrar em contato com os pais, que por sua vez procuraram a polícia. O caso foi registrado como perturbação da ordem e arquivado depois de 2 semanas de investigação. Os policiais não encontraram evidências de invasão ou vandalismo na casa. As bonecas foram consideradas uma pegadinha de adolescentes. Mas há alguns detalhes que nunca foram explicados. O vigia do condomínio confirmou ter visto as meninas chegarem à guarita às 3h52, exatamente como elas relataram. Mas nas câmeras de segurança da rua, não há registro de nenhuma das 4 saindo da casa de Marina entre meia-noite e 6 da manhã. O técnico que verificou a instalação elétrica da casa encontrou sinais de sobrecarga em todos os aparelhos, mas não conseguiu identificar a causa. Era como se toda a eletricidade da casa tivesse sido drenada e devolvida em poucos minutos. E há uma última coisa. 3 meses depois do incidente, Marina e as amigas se reencontraram para conversar sobre o que havia acontecido. Descobriram que todas haviam pesquisado sobre jogos espirituais depois daquela noite. E todas encontraram a mesma informação em sites diferentes. Existe uma regra no jogo do copo que o vídeo que Júlia assistiu não mencionava. Nunca se deve jogar entre 3 e 4 da madrugada. É conhecido como a hora morta, quando a barreira entre dimensões fica mais frágil. O jogo havia começado às 23h47 e terminado exatamente às 3h52. Elas haviam passado 9 minutos dentro da hora morta. Até hoje, nenhuma das 4 amigas voltou a se falar. Marina mudou de escola e evita o assunto. Letícia se mudou para outro estado. Amanda desenvolveu insônia crônica e Júlia nunca mais conseguiu ficar sozinha em casa durante a madrugada. O caso foi arquivado sem respostas. As bonecas desapareceram da delegacia onde estavam guardadas como evidência. E moradores do condomínio Vila Real ocasionalmente relatam ruídos estranhos vindos da casa da família Moreira, sempre entre 3 e 3h52 da madrugada. Algumas perguntas talvez não devessem ser feitas. E algumas portas, uma vez abertas, talvez nunca mais se fechem completamente.